Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando neste momento mais um episódio do Spotlight, o podcast que está de olho no varejo, de olho no e-commerce. Eu sou o jornalista Carlos Tramontina e fui convidado pela PagaLeve para conversar com executivos de varejo mais importantes do Brasil e gente que tem muita experiência e tem muita história para contar. O nosso objetivo é estimular conversas, ouvir experiências de quem sabe muito sobre negócios. Nós estamos iniciando o primeiro programa de 2026, isso mesmo. E o nosso convidado hoje é José Manuel Silva, que está aqui, que é presidente da Imanapay, vice-presidente de tecnologia e dados da Natura. A Imanapay é uma fintech da Natura, focada em serviços financeiros para a rede de consultoras de beleza da Natura e Avon. Tudo bem, Zé Manuel? Carlos, que prazer. Obrigado pelo convite, a turma da PagaLeve. É um prazer estar com vocês e inaugurando 2026. Olha que honra. Aí, somos essa parte toda fazendo o primeiro programa do ano. Essa parte toda do especialista, etc., é cortesia sua. Rapaz, nós vamos falar muito sobre a tua área de trabalho específica, porque ela produz muita expectativa e muito interesse do público. Mas antes disso, eu queria perguntar algumas coisas a você sobre a Natura, porque a Natura é uma empresa muito importante no Brasil, uma empresa muito conhecida e vem passando por uma série de mudanças desde o ano passado, né? Houve uma reestruturação focada na rentabilidade aqui na América Latina, uma simplificação corporativa. E eu vou falar mais umas coisas aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Lógico. A empresa vendeu ativos, como a Avon Internacional e a operação também na Rússia, né? E este ano renovou o conselho, tem um novo parceiro e as ações valorizaram neste começo de ano. Amém. É um ano muito bom para a Natura? É um ano de renovação. A Natura dispensa a apresentação. A Natura fez 56 anos, fará 57 anos este ano. Ano que o Sr. Luís inaugurou em 69 a primeira loja da Natura. A Avon também dispensa apresentações. A Avon fez 140 anos este ano. A Avon nasceu pelas mãos de uma mulher no momento em que nem as mulheres tinham capacidade de votar ainda, muito à frente do seu tempo. E como você falou, nós terminamos realmente um período de um inverno mais longínquo que tivemos nos últimos anos, por várias vicissitudes, desde a compra da Avon, da pandemia, guerra na Rússia. Curiosamente, a Rússia era o nosso terceiro maior mercado da Avon. Do dia para a noite nós perdemos uma margem significativa por conta da guerra e todas as nuances pós-pandêmicas neste mundo um pouco mais turbulento. E nós tivemos nos últimos anos que voltar às origens. Nós chamamos de back to basics. E sim, nós finalizamos o ano de 25, terminando a venda da Avon Internacional e da Avon Rússia, e terminamos também a nossa confluência de canais Avon e Natura na América Latina. Finalizamos Argentina e México e iniciamos o ano 2026 mais leves e mais prontos para fazer aquilo que nós fazemos bem há mais de 50 anos, que é focar na América Latina, focar no Brasil, focar na nossa essência de triple bottom line e focar naquilo que a Natura sempre se especializou, que é redistribuir valor para a sociedade, para o ambiente, para as consultoras, para o consumidor e que torna a empresa, curiosamente, faz poucas semanas, nós recebemos novamente pela 12ª vez consecutiva a empresa mais ética do mercado latino-americano e isso não é por acaso, tem uma consistência. Passamos um momento turbulento, arrumamos a casa, vendemos os ativos, hoje nós estamos bem. E depois de todas essas mudanças, vocês já percebem resultados? Nós percebemos primeiro uma dinâmica do mercado muito mais favorável. Você sabe que o mercado sempre precifica o futuro através de um presente. E essa higienização do mercado que nós fizemos, essa higienização que nós fizemos do ponto de vista estrutural, principalmente de dívida, de desalocação de ativos que não eram performáticos, nos leva agora a ter uma outra substância, uma outra consistência dos resultados. Obviamente, no ano que a cada 20 minutos tudo muda. Neste momento, eu não sei se o estreito está aberto ou fechado. Está um momento bem complexo, mas nós estamos com muito mais armas e muito mais caixa de ferramentas para conseguir navegar num ambiente mais sadio.
Você falou há instantes sobre a pandemia, os problemas causados pela pandemia, também pela guerra, mas agora nós estamos vivendo esse momento conturbado também. Este atual conflito que está em andamento, que envolve Estados Unidos, Israel, países do Oriente Médio, este momento provoca alguma situação ruim para a Natura, mais dificuldade? Assim, não só para a Natura, mas para o mercado como um todo. Não sei se vocês viram hoje, acabou de sair o IPC de fevereiro, quase batendo 1%, 0,8%. O fato, principalmente no Brasil e na América Latina, de ter uma matriz energética e transportista muito assento no diesel, a equação é matemática, invariavelmente existe uma pressão nos custos, uma pressão na margem e na cadeia distributiva também, principalmente nas nossas compras diretas e indiretas, que de alguma forma estão correlacionadas com o petróleo. Enfim, é um ano de cautela, é um ano de trabalhar em muita eficiência, é um ano de trabalhar naquilo que a tecnologia e IA nos pode prover do ponto de vista de eficiência. Acabamos de sair de uma reestruturação bem significativa da empresa, quase 20% do nosso quadro administrativo. Nós fizemos uma readequação nos últimos meses. Enfim, estamos tentando fazer o nosso trabalho de casa para conseguir navegar um pouco esses mares mais turbulentos que estão vindo por aí, Carlos. Muito bem, queria falar com você agora. E ano de eleição e ano de Copa. Ano de eleição e ano de Copa. Ano de eleição e ano de Copa. Tem suas particularidades. Um ano animado. Eu queria falar com você sobre a Imanapay, que ela nasceu dentro de um ecossistema muito forte, né? Como é que vocês equilibram atuar como solução interna e, ao mesmo tempo, construir um negócio escalável e independente? Uma ótima pergunta, Carlos. Eu vou voltar um pouquinho. A Natura é uma grande empresa de microcrédito há mais de 15 anos, vou lhe chamar. Por que o microcrédito? O nosso principal canal, não o único, mas o nosso principal canal ainda é a venda por relação, que nós chamamos de venda direta, que é uma venda por relação, que só um parênteses, ela nunca esteve tão viva como agora, o social selling. O que muda são os palcos das relações. As relações físicas, agora elas ficam sendo complementadas por relações sociais e digitais, enfim, e por tribos. Mas quando você permite que uma consultora compre um conjunto de perfumes e permite que ela pague em 21 dias, o nome disso é crédito. Mas nós não encarávamos isso como um crédito. E uma das minhas principais grandes missões quando eu entrei na Natura há 5 anos foi como é que nós podemos operar ou operacionalizar esses ativos já pré-existentes. Eu já tinha o prazo, que é o crédito, eu já tinha uma rede de consultoras. Como é que eu consigo equilibrar isso e colocar num liquidificador que saísse um negócio diferente? Foi assim que nós lançamos o Imanapay. Hoje nós somos uma sociedade de crédito direto ainda, uma carteira de mais de bi de crédito, 1.600.000 consultoras, 700.000 todas ativas, 54% do crédito que sai para subsidiar o sell-in da consultora é através do Pay, e este ano, se tudo correr bem, 100% virá pelo Pay. Nós começamos construindo isso fora, mas eu sempre batizei essa empresa como uma empresa cogumelo. Ela precisa da umidade da grande árvore para coexistir e sobreviver. Leia-se grande árvore a Natura e a sua abrangência de consultoras. São mais ou menos 3 a 3,5 milhões de consultoras na América Latina ativas, muitas entram e saem, que faz parte da dinâmica do negócio, mas nós estamos neste momento, ela nasceu fora, com uma governança específica, até por questões regulatórias, mas dentro da dinâmica de negócio e provendo negócio para a Natura, para as consultoras, porque uma consultora com o seu fluxo de caixa sadio, ou seja, se eu conseguir que a consultora tenha um nível de individualização de crédito e prazo adequado ao sell-in e sell-out dela, e ao mesmo tempo ajudar a consultora a fazer um sell-out significativo através das nossas ferramentas, através do Pix, parcelado, Tap to Phone, link de pagamento e de muita educação, significa que o giro dela vai ficar mais sadio, que o fluxo de caixa vai ficar mais sadio. Se o fluxo de caixa da consultora for mais sadio, a derivada disso, multiplicado por 3,5 milhões de mulheres, é que o nosso fica mais sadio também. É muito mais do que somente uma fintech voltada para a educação financeira, para a inserção e para ajudar a consultora cada vez mais a ter uma caixa de ferramentas de vender melhor. Isso tem sido nosso grande moto estratégico ao longo do tempo. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse tempo para a implantação e consolidação da Imanapay? Muitas, cara. Podemos estar aqui mais 2 horas.
assim, das primeiras que eu fiz nós fizemos de forma altamente equivocada, foi tentar encaixar um modelo de fintech mais padrão na Natura. Tanto é que se olhar a nossa conta e a nossa posição de valor, você não vai encontrar ela em lado nenhum do mundo. E porquê? Porque ela foi tailor-made, feita para a realidade empreendedora da consultora. E, além disso, ela foi feita para atender nuances regionais disso. Principalmente nós começamos pelo Brasil, já estamos na Argentina e no México, que também tem histórias para contar, mas quando você começa a identificar as nuances da venda por relação, exemplos, eu dava 21 dias ou 30 dias de prazo de pagamento para o Carlos que está aqui em Cajamar ou para o Carlos que estava em Macapá. O meu nível de entrega, capacidade de entrega de produtos em Cajamar é 1 ou 2 dias, em Macapá é 6 ou 7. Ou seja, quando você transfere isso do ponto de vista da capacidade de pagamento de dias que a consultora tem para receber uma mercadoria, vender essa mercadoria, receber essa mercadoria, pagar para a Natura, eu estou falando de duas composições completamente diferentes. Isso nos levou a personalizar a dinâmica do ImanaPay, não só da conta, não só da forma de comunicação, nos prazos, para ir à hiperpersonalização máxima possível, para identificar cada consultora de acordo com a sua perspectiva de sell-in e a sua perspectiva de empreendedorismo. Isso talvez seja aquilo que nós mais erramos no início, mas depois que acertamos a ponta, nós conseguimos escalar bem. O mesmo fizemos para a Argentina. E na Argentina, o que nós tentamos fazer? Tentar usar o modelo de sucesso do Brasil na Argentina. Adivinha o que aconteceu? Também não deu certo. Tivemos que voltar para trás e aí sim, novamente, entender... Adaptar e reconstruir. Reconstruir. Toda a ideia, todo o projeto. A adaptabilidade, ela tem nuances muito específicas que tem a ver com cultura, tem a ver com destreza digital, tem a ver com nuances macroeconômicas de cada país, tem a ver com momentos. Enfim, tudo isso nós estamos aprendendo conforme fazemos, mas tem sido uma jornada muito satisfatória do ponto de vista principalmente de inserção. Sim, quando você começa a colocar outros ingredientes na fintech, outros ingredientes nessa empreitada, ingredientes sociais, então você começa a poder usar essa nossa empreitada para ajudar a consultora a acessar um seguro de saúde, para acessar uma dinâmica de fazer uma mamografia, para acessar uma dinâmica de ajudar o seu agregado familiar, filhos e filhas, a inserirem no mundo do trabalho ou através de cursos que nós provermos. Isso é uma diferença de proposição de valor muito única, que nos dá muito orgulho, Carlos. Olhando o mercado de pagamentos, né, o que você acha que o mercado está fazendo, entre aspas, de maneira errada ou pouco eficiente, e que a ImanaPay está fazendo da forma que traz o melhor resultado? Eu não sei se errado, cara, porque hoje o mundo está tão virado ao contrário que o certo de ontem é o errado de hoje e vice-versa. Eu vou me atingir um pouco ao Brasil. Eu, apesar do meu sotaque parecer baiano, não sou do Brasil, mas... Hoje, ou ontem, não sei se vocês viram, acabou de sair o último reporte do Serasa do nível de endividamento brasileiro. Nós temos aproximadamente 84 milhões de pessoas negativadas neste país. Cada um com uma média de 4 a 5 dívidas. Estamos falando aqui de uns 6 mil reais em média por pessoa, sem falar no mercado de PJ, de pequenas empresas. Ou seja, eu estou há 16, 17 anos no Brasil, acho que é o momento mais crítico. Eu estou falando isso porque eu já te vou contar o porquê. Infelizmente, ainda no Brasil, na América Latina como um todo, mas no novo Brasil, nós vivemos um ciclo coercitivo e negativista. Ninguém vê o quão bom pagador o Carlos é. Ninguém vê qualquer lugar que você vai pedir um crédito, ninguém vê o quão bom você é. Vem também, mas vem o quão menos ruim você é. Por isso é que os nossos birôs são birôs negativos, apesar de ter birôs positivos, mas a propensão é muito menor. E ele é negativista porque se você não paga a tua fatura de cartão de crédito de qualquer lugar, em 10 dias você está negativado. Essa é a realidade. Nós, na Natura, eu chuto que hoje a nossa base de consultoras, cerca de 60% elas estão negativadas no mercado e eu provenho todos os mecanismos de crédito para ela através do sell-in, para ela fazer o sell-in dos seus produtos.
E não é porque nós somos melhores ou piores, porque tem uma componente do nosso modelo de negócio chamada relação e confiança. A consultora que está connosco, eu tenho atributos que eles não são macroeconômicos, eles não são variáveis diretas, que são as variáveis da relação. Eu te conheço, eu sei onde você mora, há quanto tempo você está comigo, quando você passa um pouco mais de dificuldade, menos dificuldades, isso propensa muito a nossa dinâmica de valor. E de novo, cada empresa tem os seus momentos, mas isso é uma coisa que nós temos em consideração o tempo inteiro, porque é a forma que nós, como empresa e como entidade privada, podemos de alguma forma, óbvio que é o nosso modelo de negócio, mas também você consegue elencar que essas pessoas, essas empreendedoras possam fazer uma coisa que é ter renda. Lembrando que o core business da Natura, principalmente do canal de venda direta, de venda por relação, é prover que a consultora consiga ter uma renda. Ela pode ser uma renda única, uma renda adicional, uma renda momentânea, temporária, mas é esse aspecto que permite, e eu me orgulho de dizer que nós somos, com certeza, a fintech que olha isso com uma dinâmica diferente de proposição de crédito e de valor para ela como um todo. Olhando as fintechs de maneira geral e olhando para o mercado, qual você acha que... como é que pode ser definido o papel das fintechs dentro de ecossistemas, como, por exemplo, na área de varejo e de beleza? Carlos, assim, é o 7º país onde eu moro, e normalmente o brasileiro, colocando ali, nós temos um pouco a mania de olhar sempre o que é para fora que é bom. O que é feito aqui no Brasil, na fintetização, a agenda do Banco Central desde 2015, eu digo que é um caso único no mundo. Não só pelo mais conhecido, PIX, enfim, mas essa agenda de você conseguir pulverizar a dinâmica de colocar um crédito cada vez mais na ponta é um negócio espetacular que foi feito e eu acho que ainda tem que ser feito mais. Existirá uma consolidação do mercado, porque proliferaram muitas fintechs, enfim, mas quando o mesmo exemplo que eu te dei, que a Natura já era uma grande empresa de microcrédito, o varejo brasileiro, e eu não sei se foi as Casas Bahia do Klein que inaugurou isso, mas hoje todo mundo chama de Buy Now Pay Later, é o bom e velho crediário. O Brasil sempre foi muito pujante do ponto de vista de varejo, do ponto de vista de ciclo, até pelos fatores inflacionários e por aí fora, sempre foi muito. E isso continua na dinâmica de inovação do mercado como um todo. Mas para responder direto, sim, hoje cada vez menos eu vejo um varejo puro sem ter um braço ou de fintech, ou um braço que realmente consiga fazer com que os dinheiros circulem melhor. Eu não te contei há pouquinho da tese do Imanapay, além do que eu te falei, assim, obviamente que se é uma instituição financeira, você começa a ter acesso a regimes de captação e funding que são mais eficientes do que uma empresa mercantil por si só. Essa é a dinâmica. Você começa a ter acesso a formas de captação, desde uma securitização, ou dependendo da licença que você tenha, que por si só não são tão eficientes quando você está no mercado mercantil como um todo. Por outro lado, você também tem benefícios de trazer o crédito uma instituição financeira, sejam eles tributos diretos ou indiretos. Essa eficiência financeira, ela é fundamental num varejo que normalmente tem margens apertadas. No nosso caso, a nossa margem não é apertada, porque nós somos indústria também, mas o varejo por si só é uma margem que você está guerreando o tempo inteiro com margem apertada. Quanto melhor você conseguir ser eficiente na forma de captação, na forma tributária, mais você consegue ter uma eficiência mais longeva no teu negócio como um todo. Você está falando em eficiência. Qual é o papel da inovação e tecnologia no ganho de eficiência? Como é que vocês usam na Natura, na Imanapay, como é que vocês usam dados, tecnologia, todas as novidades que surgem a cada dia para aumentar a oferta financeira para as consultoras? Essa é a pergunta do bilhão. A cada 20 minutos surge uma coisa nova, Carlos. O que nós estamos fazendo, primeiro, do ponto de vista de eficiência, para mim, tecnologia só faz sentido se gerar valor direto na última linha do balanço. E se a experiência ou do teu cliente, ou da consultora, ou a experiência no mercado onde for inserida,
tem um valor adjacente maior que, por sua vez, retroalimenta o balanço como um todo. Isso, para mim, é eficiência de tecnologia. No Imanapay e na Natura como um todo, nós estamos usando tudo que nós estamos aprendendo com o IA, desde LLM, SLM, Gen, tudo que você possa imaginar, muito agentic, muita tentativa e erro. Sim, eu vou dizer que a cada 10 casos, 8 nós falhamos miseravelmente, mas 2 entram. Nós já usamos muito machine learning desde o dia 0 do Imanapay por conta da dinâmica de crédito. Como eu te falei das variáveis, sim, nós temos centenas e centenas, para não dizer milhares de variáveis, que elas concatenam entre si para levar ao nível da individualização da consultora. A Natura tem um conjunto de informações, muitas de mercado tem, mas nós temos o fator relacional. Eu sei exatamente e consigo propensar isso, até o agregado familiar, se for caso. Isso nos ajuda a ter níveis de detalhes, com muita tecnologia embarcada, que me permite acessar e te dar a proposta de valor mais específica. Isso não só para o crédito, para o pagamento, mas desde um seguro, desde te dar a conta certa, com a remuneração certa do teu dinheiro, porque você quer fazer uma viagem de final de ano ou você quer pagar uma cirurgia para um familiar teu. Nós temos essa composição e eu consigo ajudá-la nesse nível de individualização. Tudo isso é tecnologia embarcada, principalmente a parte de data, e nós tentamos constantemente ir para um outro patamar, mas o mercado está muita coisa nova ao mesmo tempo, e temos que ter o cuidado de não entrar em algumas coisas que parecem sexy no início. Estamos testando o modelo porque no final do dia nós somos uma empresa regulada, somos uma empresa com 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de pessoas já embarcadas, enfim, temos todo esse cuidado, mas está indo razoavelmente bem. É possível enxergar qual vai ser o papel da inteligência artificial no futuro dos pagamentos e do crédito? Como vai ser o amanhã ou depois de amanhã? Eu já te consigo dizer um pouco do presente, mas, primeiro, eu acredito que cada vez mais será menos o consumidor a buscar, a fazer busca. Sim, acho que a busca vai ser muito mais conversacional, independentemente de qual mensageria, se está no mensageria A, B ou C, se está no WhatsApp, se está no ambiente app, enfim, se está em jornadas específicas, se está em comunidades. Acho que essa relação da informação e de conhecimento do perfil do cliente, do que ele usa e de baixo atrito, isso já para mim já não é futuro, isso já é um presente voltando. O agentic payments que as bandeiras já estão lançando, você já começa a ver, óbvio que demora um pouquinho, mas já é uma coisa para ficar de olho. E para mim, no final do dia, quanto mais informação fidedigna você tiver do consumidor, da jornada do consumidor, eu tenho que saber quem é o Carlos, o que o Carlos gosta, qual é a sua jornada de cliente. Se o Carlos gosta especificamente de um shampoo para queda de cabelo, que não é o seu caso, isso é um exemplo, mas é importante... Vamos botar shampoo para queda de cor. E shampoo para queda de cor ajudaria bastante. Também temos. Mas, enfim, eu começo a identificar o teu perfil e o perfil da tua adjacência social, da tua esposa, dos teus filhos, etc., e começo a percorrer toda a tua jornada até o teu perfil de pagamento. Porque você pode ser uma pessoa que usa um Pix parcelado, que usa um cartão de crédito, ou pode ser uma pessoa, por exemplo, que alguém faz isso para você, esse alguém pode ser um agente. Assim, quanto mais nós conseguimos desenhar e plugar essas informações ao longo da jornada, eu realmente acredito que o varejo e todo o consumo vai ir para essa linha. E principalmente no momento todo mundo fala de omni. O nosso negócio, ele era monocanal, hoje ele é multi-omnicanal. Era um negócio que nasceu por vender relação. Hoje, ano passado, nós tivemos crescimento de quase de 20% dos nossos canais digitais. Mas assim, não adianta só ter um canal digital que ele possa canibalizar os outros. Ele tem que ter uma engrenagem, não só de precificação, de categoria, mas ele tem que ajudar as consultoras, que é o meu principal canal de relação, o canal de venda. Eu não gosto nem de falar de canal, mas é o principal mecanismo de venda, para que ele seja um coadjuvante. E para isso, enquanto melhor identificar essa jornada do consumidor, da consultora, do mercado, tudo isso que eu documentei, eu acho que é esse caminho que que o mercado vai de alguma forma, porque a tecnologia está aí, como é que você consegue aportá-la.
E o Brasil tem uma coisa muito interessante, assim, a capacidade de adoção tecnológica de mercados como o brasileiro, ela é realmente incrível. Tem os seus porquês. Tem um estudo que eu li há tempos, que o Brasil acho que é o segundo maior mercado de consumo de ChatGPT, isso 25. O primeiro é a Nigéria, curiosamente. E porquê? Porque por todas as, vou-lhe chamar de deficiências, na falta de palavra melhor, mas para todas as desorganizações sociais que existem, as desorganizações que existem de Estado, de acesso, essas tecnologias elas são muito mais rapidamente aceitas por sociedades como a brasileira. E isso é uma vantagem enorme para o Brasil sair na frente nesse caminho de identificação e experiência do cliente. Uhum. Nós sabemos que construir ou mudar alguma coisa dentro de uma empresa não é um trabalho exatamente fácil, né? Construir uma fintech, então, talvez seja muito mais complicado ainda. Entre outras coisas, há um desafio da cultura da empresa, um desafio cultural, um desafio do comportamento dos funcionários, né? Como é que foi lidar com isso dentro da Natura? Olha, eu tenho histórias muito fantásticas da Natura. Primeiro, o apoio de todo o conselho e dos fundadores desde o dia 1 foi incrível. E por quê? Porque sempre teve um combinado que ele era inegociável, que é a empresa não vai existir por si só. Ela só vai coexistir para aumentar a importância da consultora dentro do seu papel. Por isso é que o CRET é importante, assim, dinâmica. Nós medimos o IDH da consultora desde longa data. Mas culturalmente, assim, quando você começa a crescer, você tem que trazer outros atributos que a empresa não está habituada. Vou dar exemplo, risco. Assim, uma empresa, apesar de ser uma indústria e uma distribuidora, a Natura não estava habituada a ter um perfil de risco de mercado financeiro, mercado de crédito. Nós tivemos que construir isso. Cybersecurity, a Natura muito arrumadinha de Cybersecurity agora, mas você tem algumas dinâmicas de Cybersecurity que são muito específicas do mercado financeiro. IT, é uma coisa que eu sempre, e não só no negócio do Imanapay, mas em outros negócios, tipo, acabamos de inaugurar um negócio de serviço de beleza chamada Bluma. Convido vocês, inclusive, a usarem aqui, meninas. Eu já falo um pouco sobre ela, mas tudo que possa ser usado eu chamo de sinergia. Sim, tudo aquilo que você possa ficar mais barato, mais rápido ou melhor, você usa o que já existe dentro da nave-mãe. Se porventura 2 dessas perguntas não forem respondidas afirmativamente, faz fora. Foi assim que nós fomos fazendo e construindo. Mas culturalmente é um desafio, mas ao mesmo tempo a cultura da Natura, o propósito da Natura, o E da Natura, é muito mais poderoso do que qualquer tipo de desassociação que exista de cultura entre uma entidade, uma empresa ou não, porque o ato da Natura fazer o I, e é uma empresa que nós antes chamávamos de triple bottom line, é tão mais impactante do ponto de vista de impacto, não só da consultora, do consumidor, do ambiente, que mesmo que você construa uma cultura que seja muito sui generis numa fintech, ela acaba por beber de um bem maior. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu hoje sou a rainha da Inglaterra, mas eu nunca tive tanto poder nas minhas mãos como hoje. E é o poder do impacto. Qualquer coisa que nós façamos agora, em 20 minutos está reverberando em Ananindeua ou reverberando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Boa ou ruim? Mas está. Esse é o poder de impacto da comunidade, da teoria das redes. E isso é muito forte. Sim, isso é realmente muito forte. Isso está enraizado em cada pessoa que está no nosso dia a dia. Mesmo em algumas situações, você tem umas culturas mais específicas para mais voltar para uma fintech. A cultura é uma cultura mais de risco, mais de mais de errar. E nós estamos, obviamente, poder emprestar essas coisas melhores para a Natura como um todo e absorver essa veia de impacto para o restante da moçada que se junta a nós. Quanto que a Natura, percentualmente, qual é o significado do e-commerce na Natura e das vendas presenciais, das vendas a partir do relacionamento com as consultoras? Bom, esse número era muito mais fácil de responder do que agora, eu vou-te explicar porquê. Primeiro, para ser bem direto, na América Latina eu vou destacar uns 83% de venda por relação, o restante canais digitais e varejo. Leia-se varejo, tem uma parte de franquias. Nós temos aproximadamente 1.100 lojas
1.150 lojas espalhadas pela América Latina, a maior parte é Brasil, tem umas 1.050, 1.060. Por que é que eu digo que era mais fácil de responder de antes, e apesar de nós termos tudo isso? É que hoje a venda por relação, como eu te falei no início, a venda por relação, a venda direta ainda corresponde a mais ou menos 25% de todo o mercado de CFT do Brasil e da América Latina. O mercado de CFT é o mercado de cosmética, fragrâncias e toiletries. Ao contrário do restante do mundo, que esse nicho de venda direta foi caindo, na América Latina ele se estabilizou. E tem um porquê, porque tem o ser gregário do brasileiro da América Latina, ele leva ainda muito isso. Os principais palcos da venda direta, da venda por relação, até uns anos, eram o que nós chamamos de palcos ecumênicos, não importa qual era a religião, é onde pessoas, seres humanos se reúnem e fazem relações comerciais entre si. O que o advento de digitalização nos últimos 10 anos tem trazido é que, além disso ainda existem as adjacências das redes sociais. Hoje nós somos líderes do TikTok Shopping, por exemplo, no Brasil. Porquê? Porque tem algumas comunidades que já entraram na venda por relação no TikTok Shop. Algumas comunidades que já entram na Natura ou na concorrência já entram com um perfil totalmente digital e não físico. Neste momento nós estamos cada vez mais instruindo, e o UPI é fundamental para isso, instruindo as consultoras já pré-existentes, que já estão há bastante tempo connosco, como é que elas atravessam essa ponte para a digitalização sem perder aquilo que é o mais importante, que é a capacidade da relação. Eu te falei no início que a venda por relação ela nunca esteve tão viva. Uhum. Quando você pega, não sei se eu posso falar nomes aqui, mas quando você pega alguns exemplos específicos de influenciadoras, o que é que uma influenciadora que vende 100 milhões de reais numa live, durante um ano, fazendo lives, o que é que ela faz? Influencia, certo? Ela tem a sua comunidade que influencia. Isso nada mais, nada menos do que a essência da Natura e da Avon, que é uma mulher, eu falo mulheres, mas tem bastantes homens, mas uma consultora influenciar o seu agregado social para vender produtos e, agora, serviços da Natura e da Avon. O conhecimento, eu tinha o meu avô era comerciante, ele chamava de freguês, a diferença entre ter um consumidor e um freguês. Assim, o ato de ter um freguês ainda é o ato de grande realce do regime de consultoria, de saber quem é você, o porquê, o que você precisa no teu momento de vida. Isso ainda está muito presente, por isso a venda por relação que nós olhamos no sell-in tradicional continuamos olhando, mas eu vejo mais que isso. Agora eu tenho que ajudar a consultora, se ela não quiser fazer um sell-in e quiser usar a minha loja, que é como se fosse o e-commerce dela, para vender, ela pode e eu vou entregar para ela. A comissão será menor, mas eu posso fazer isso para ela. Ou seja, os papéis da consultora ao longo do caminho, elas estão mudando à medida que os tecidos sociais vão mudando também. Diante desse cenário, dessas características todas que você está explicitando aí, da forma como o trabalho é realizado na Natura e na Imanapay, quais são as principais características e habilidades que você procura na hora que você vai contratar um executivo ou uma pessoa que vai comandar pessoas dentro da Imanapay? Olha, essa é uma... Hoje em dia... Eu acho que a primeira coisa que eu vejo é o brilho nos olhos, apesar de ser meio romântico, porque a humanidade nunca teve tanta capacidade de deter conhecimento como agora, o que está tornando o ser humano preguiçoso cada vez mais. Mas é outra história. também, é verdade. Mas, assim, a capacidade... Primeiro, que obviamente, você escolhe capabilities pré-instalados de acordo com aquilo que você precisa. Se eu contratar um risk officer, por exemplo, tem que ser alguém que tenha esse background, já tenha casca, já tenha ralado o joelho, isso é importantíssimo. Mas tirando essa parte mais técnica, que faz parte do beabá de uma contratação, é a capacidade de aprendizado, a humildade intelectual e, especificamente na Natura, tem que ter aquele je ne sais quoi, tem que ter aquela capacidade de conexão, tem que entender que não existe negócio só por negócio, tem que entender que o impacto muitas vezes é mais importante do que o negócio, e por um motivo, porque pela perenidade da empresa. A filosofia empresarial da Natura, Carlos, ela nem sempre agrada ao mercado o tempo inteiro.
porque é uma filosofia empresarial que sempre vê o depois e muitas vezes em detrimento do agora. Óbvio que esse equilíbrio dessa bipolaridade tem que estar sempre tangenciando, porque nós somos uma empresa aberta, mas o real entendimento do que significa de ter uma marca como o Ecos, que está há 35 anos na Amazónia, que não é só ir na Amazónia buscar bioingredientes de Ecos. É o que significa que vender o Ecos, que eu tenho uma repartição de benefícios para as comunidades amazónicas, que quase 10 mil famílias dependem de nós. Significa que se eu não entrego um produto pedido pela consultora em algum lugar, significa que eu estou colocando a renda da consultora em risco. Significa que alguma consultora não consegue colocar comida na mesa no dia seguinte. Ou seja, esse aspecto além de negócio é uma coisa que eu pessoalmente avalio bastante, e este que vos fala veio do mercado mais carnívoro. Eu tive nos últimos 15 anos da minha vida, tirando a Natura, no mercado financeiro, com todo o respeito, adoro, mas sim, era uma outra forma de olhar, impacto. Aqui eu consigo olhar um impacto muito diferente e com certeza me tornei um ser humano diferente. Não quero ser presunçoso para melhor, tenho que perguntar à minha esposa, aos meus filhos, mas me tornei um ser humano diferente. Aliás, sobre brilho nos olhos, como é que vocês fazem para que as consultoras tenham brilho nos olhos? E como é que vocês fazem para as consultoras continuarem a ser consultoras Natura? É uma ótima pergunta. Esse tem sido um desafio cada vez maior, não só no mundo de beleza, mas aquilo que eu te falei nos papéis. Qual é o papel que a Natura pode prover para a consultora dependendo do momento de vida dela ou do momento que ela precisa? E estamos nos tornando uma grande plataforma. Se a consultora é uma consultora que só cria lead, exemplo, uma consultora que ela é muito boa em vender, mas não tem caixa para comprar. Ela tem um determinado papel. Eu tenho que prover que esse papel seja plug and play para ela. Tem aquela consultora que vai fazer o trabalho inteiro. Ela compra mercadoria, se estoca, vai para a rua, para os seus agregados sociais, enfim, vende, cobra e volta de novo. Tem o papéis das consultoras que ela não vai ser nenhum nem outro. Ela vai ser talvez um entreposto comercial. Ela disponibiliza a sua garagem com estoque para que o consumidor que venha no meu e-commerce, ao invés de eu mandar do meu centro de distribuição aqui de São Paulo e o consumidor está em Uberlândia, eu posso usar o estoque dela. E ela fica com uma parte disso. É fair. Eu aumento a minha margem, diminuo o meu custo e compartilho isso com ela. Estou dando alguns exemplos porque os papéis da consultora e das tecidos sociais, eles estão variando ao longo do tempo e nós estamos nos preparando para cada vez mais ter essa preposição de valor acima de tudo. E nós temos uma coisa que já vem de longa data, que é os nossos 3 P's, a nossa pizza de preposição de valor da consultora, que é não somente aquilo que ela pode ganhar com a Natura, porque no final do dia é isso que conta, assim, quanto é que eu estou, qual é a minha capacidade de tempo alocado como consultora, como é que eu estou sendo remunerado, qual é o dinheiro que eu tiro no final do dia. Mas tem muito mais que isso. Qual é a proposição de valor? Assim, a Natura consegue me dar um regime previdenciário, a palavra certa não é previdenciário, mas é o fato de eu estar há muito tempo com a Natura, eu consigo, o que é que vai ser do meu futuro? Eu consigo investir na Natura através do Pay, em que eu consiga realizar alguns sonhos específicos e contar para o Pay e o Pay me ajudar a fazer isso via Natura. Eu consigo, através da nossa proposição de valor, ajudar algum agregado familiar meu ou meu filho para que ele tenha uma educação técnica em tecnologia e consiga se alocar no trabalho, no mercado de trabalho. Tudo isso faz parte da nossa posição e nós conseguimos ter isso o tempo inteiro. E como grande parte ainda é mulheres, são mulheres, nós temos muita preocupação com a saúde da mulher, muita preocupação com tudo o que significa de empreendedorismo feminino, muito capitaneado pelo Instituto Avon, Instituto Natura, mas isso é uma preocupação muito grande de realmente conseguir ver o papel da mulher dentro do tecido social das sociedades onde nós estamos inseridos. Uhum. Eu queria a sua opinião sobre meios de pagamento, né? Na prática, como é que vocês veem os meios de pagamento que são utilizados e que têm consequências aí no ticket médio dentro da Natura? Como é que tá isso? Como é que é o ticket médio da Natura? Hoje o nosso ticket médio é em torno de R$800 por consultor, por pedido. No e-commerce é menos um pouco, porque ele é por consumidor final.
eu vou-te dar 3 exemplos, três óticas diferentes. A primeira, na consultora, como ainda é uma dinâmica de sell-in e cada vez mais eu tenho que ajudar ela a fazer o sell através do Pay, um ponto importantíssimo é o prazo. Sim, como é que eu consigo, através de um prazo mais consistente e mais assertivo, isso faz uma diferença enorme, não só no ticket, mas na reincidência. E isso através do Pay. No e-commerce, o principal meio ainda é o cartão de crédito, mas cada vez mais o Pix tem uma dinâmica presente. Na venda por relação na consultora, como o prazo é mais importante do que preço no primeiro momento, porque pensa, uma consultora ela já compra com o preço de acordo com o nível dela. E o nosso composto promocional, da dinâmica do mercado inteiro, ele é bem forte. Se nós temos que conseguir jogar prazo com composto promocional, se ela tem 20% de desconto num produto e eu dou 30 dias para ela pagar, estou dando um exemplo, será que vale a pena eu dar 30 dias para ela pagar com 20% de desconto ou ela consegue ter 23% de desconto e pagar em 2 dias? Essa composição que nós estamos agora mexendo cada vez mais ao nível individual para mexer, obviamente, com o nível de liquidez de consultor, o mesmo para cliente final, sendo que a diferença nos nossos canais alternativos à venda por relação tem uma dificuldade enorme, que nós estamos operando isso o tempo inteiro, que não é fácil, é como é que você mantém um nível de precificação entre canais ou categorias que não se canibalizem um ao outro. O objetivo não é o ter este ecos no e-commerce muito mais barato do que a consumidora vai conseguir vender para o consumidor, e isso sim tem uma inteligência por detrás de demand planning, commercial planning, S&OP planning, assim, deve ser a área da empresa onde nós mais estamos investindo em tecnologia e inteligência artificial, é nessa recomposição de revenue management dessa cadeia inteira, porque é aí que reside talvez a nossa principal fortaleza ou fraqueza ao longo do caminho. Porque o pior que pode acontecer é eu ter produtos com preços totalmente diferentes num canal em detrimento de outro, que aí a canibalização acaba por coexistir. Enfim, tem aqui um trabalho. Sempre vai existir uma diferençazinha, mas não ao ponto de você poder canibalizar outro canal. O Pix hoje é extremamente importante como forma de pagamento no Brasil, né? Milhões de pessoas usam o Pix regularmente. Isso faz até com que o presidente dos Estados Unidos fique incomodado e vive falando no Pix brasileiro. Fala um monte de coisa meio sem sentido, mas o fato é que, no fundo, tem um incômodo em relação ao papel do Pix, né, frente ao trabalho que é realizado pelas empresas e pelas bandeiras de cartão de crédito. Mas, enfim, essa é uma outra história. O Pix é importante como forma de pagamento, como meio de pagamento no Brasil, né? Existe margem ainda para inovação dentro do Pix? Eu acredito que sim. Acredito que, primeiro, a própria agenda do Banco Central, Pix parcelado, Pix pré-agendado, enfim, vem. E eu acho que existe muita dinâmica do ponto de vista de preposição e conceito de crédito atrelado ao Pix. Inclusive, a PagaLeve foi pioneira nisso, mas as dinâmicas de Buy Now Pay Later, elas sempre foram estanques em prazo. E neste momento, principalmente em momentos de crise que nós estamos passando no Brasil, nem sempre os prazos são estanques, são os melhores. O cartão de crédito, você tem cartão de crédito, sabe que cada 28 dias vem uma fatura de cartão de crédito, ou melhor, cada 30 dias. O Pix te permite você operar isso em forma cíclica, cada vez mais individualizado, de acordo com a necessidade do consumidor final. Isso para mim tem... e depois, quando eu digo Pix, tudo que é pagamento instantâneo, tudo que tira atrito, que o Pix nada mais é do que algo que alguém tirou atrito na jornada de pagamento. Mas tem parte de lastro, que é importante, tem parte do ponto de vista de câmbio, que ainda acho que tem uma oportunidade muito grande aqui. Enfim, acho que tem um rail bem grande ainda para operar. E não é à toa que as grandes bandeiras, inclusive, aviso o Nunão que estava aí, era um dos principais defensores dessa agenda, porque acho que em algum momento vai se misturar cartão com Pix na proposição de valor. Muitos bancos, muitas entidades já estão fazendo, mas existirá aqui uma
uma mistura entre o rail de Pix com o rail de cartão. Acho que vai ter aqui um bem bolado que o consumidor final tende a ficar muito mais beneficiado. Mas no final do dia, Carlos, tem que fazer sentido não só no menor atrito para o consumidor, mas tem que fazer sentido em taxa, em juro, em acesso. Porque isso talvez seja um dos maiores bloqueadores da que o Pix consiga ir para um outro patamar. Uhum. Você acha que o parcelamento é algo que tende a crescer dentro do Pix? Absolutamente. Já está de forma não oficial, porque ele não foi lançado oficialmente pelo Banco Central, mas absolutamente. Em tickets médios, principalmente, em tickets menores, eu vejo isso muito rápido acontecer. Agora, tem outras composições que, na minha cabeça, podem surgir, que é, você tem criações de valores dentro, por exemplo, de um cartão de crédito, programa de lealdade, etc., que de alguma forma vai ter que ter uns 50 tons de cinza aqui no Pix também para começar a operar nesse sentido, porque não pode ser só no benefício de não ter atrito. Você começa a colocar outras adjacências de criação de valor em cima do instrumento, e eu acho que é essa próxima fronteira que está próxima de acontecer. E o consumidor brasileiro está preparado para esse parcelamento sem cartão? Ele já sabe operar isso? Ele entende bem essa alternativa? Eu acho que cada vez mais entende. E depois da pandemia e do advento New Bank, principalmente, que a Cris e o David fizeram um trabalho espetacular, único talvez no mundo, o brasileiro por si só ainda tinha uma lacuna de acesso a cartão de crédito muito grande. Hoje não, hoje já tem 4, 5 cartões, enfim, acho que é menos um pouquinho, 3 cartões por CPF, mas foi tudo muito rápido. Por isso, acho sim, acredito que o consumidor brasileiro cada vez mais tem essas manhas de digitalização e suportado por uma inteligência artificial e o mundo da gente que vai ajudar cada vez mais a diminuir essas lacunas que ainda possam existir. Tem algumas curiosidades. O último relatório que eu vi, não sei se foi da Master ou da Visa, mas o NFC, o Tap to Phone, sabe qual é o estado com maior número de terminais de Tap to Phone do país? Amapá. Cerca de 38% das transações já são Tap to Phone. Às vezes nós achamos que existe, ou seja, já está totalmente enraizado. Aquilo que há uns anos nós vimos que existia ainda uma dispersão muito grande entre capitais, entre Sul e Sudeste, assim, cada vez menos isso existe, principalmente no Norte e Nordeste. Por isso acho realmente que o brasileiro está na frente nesse sentido de adaptação a novos meios de pagamento. Dá para imaginar qual vai ser a próxima grande disrupção em termos de pagamento ou crédito no Brasil? Disrupção eu não sei, mas eu ainda acho que nós vamos chegar a um ponto de pagamento por não device, pagamento por nada, seja por íris, seja por cheiro, seja por... Eu acho que nós estamos numa fronteira que cada vez mais o nosso corpo será o nosso dispositivo. Não sei para que lado vai. Não é novo isso na China existe há muito tempo. Eu próprio no Carrefour cheguei a testar meios de pagamento com facial, enfim, mas de forma abrangente, acho que vai demorar um pouco mais, mas já estamos. Quando você imaginava cá há 5, 6 anos, você ia ter um wearable sem cartão. Você vai para a praia sem cartão. Acho que sim, logo vamos estar nessa fronteira. E como é que você enxerga a EmanaPay daqui a 5 anos? Olha, o EmanaPay tem as suas limitações de crescimento porque, de novo, dificilmente nós teremos uma empresa, uma fintech voltada para fora da Natura. Mas daqui a 5 anos ela deixa de ser uma fintech e passa a ser uma grande agregadora de data. Ela talvez passe a ser uma empresa de inteligência artificial para a Natura como um todo. E porquê? Porque o meio de pagamento te permite acessar coisas que a venda por relação nunca te permitiu sozinho acessar, que é a identificação do cliente a consultor. E quando digo cliente a consultora, não porque eu quero saber quem é o cliente a consultora para eu vender direto para ele, é para eu identificar o comportamento dele, identificar quem é o consumidor, qual é o melhor momento, qual é o melhor produto, para aí sim retroalimentar a consultora e ela vender melhor. Isso o Pay terá um papel fundamental. Nós já estamos nessa fronteira, porque as vendas elas tendem a ser cada vez mais personalizadas. E esse nível de personalização
requer um nível de identificação cada vez mais específico. Acho que essa será a próxima fronteira do PEI. E, obviamente, Argentina, México e Colômbia, que são os nossos maiores mercados, que nós já estamos a todo vapor lá também. Uma consolidação de maturidade de negócio como um todo. Muito bem, Zé Manuel, nós estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso encontro. Quero agradecer muito a você pela presença, pela experiência, por todo o conhecimento que você traz para o pessoal que nos acompanha e os exemplos e as avaliações, olhando para o presente, mas com um olhar atento ao futuro. Muito obrigado a você pela presença. E... Eu vou arrumar uma coisinha aí para tirar esse cabelo branco aí. Gostei. Muito obrigado, Zé Manuel, presidente da Imanapay e vice-presidente de Tecnologia e Dados da Natura. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, gente. Até mais. Um grande abraço para vocês e o Spotlight volta numa próxima oportunidade. Até mais.